Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? É, Antes de qualquer coisa, se gostar, dá um joinha, se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, enfim. Tem um texto na Palavra de Deus que está em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, que diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Bom, Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E quando nós lemos um texto como esse, parece que o autor da carta segundo Timóteo, Paulo, estava falando dos dias de hoje. Basta nós olharmos para aquilo que está acontecendo à nossa volta, que a gente vai perceber que realmente é isso que a palavra de Deus diz. Agora perceba, há uma polêmica muito grande em relação à questão do carnaval e eu queria expor dois lados. Primeiro, em relação aos cristãos. Uh, a igreja, ela paga um preço, tem pagado um preço por ter se tornado um pouco, ou vou dizer, estou sendo bem, como é que eu vou dizer, bem tranquilo em relação a isso, bem liberal, onde o mundo está entrando na igreja. E a igreja não influencia mais o mundo. Aí porque as pessoas, alguns cristãos ficam revoltados pela forma com que Cristo foi mostrado na avenida e assim por diante. Mas como que nós queremos cobrar determinadas situações se dentro lá daquela manifestação tem muitos cristãos que dão entrevista em televisão e assim por diante. Tanto que o Cristo, numa das escolas de samba, eu vi uma reportagem, era um pastor. Aí você vai dizer assim, mas não sou eu, mas tem muitas igrejas que até há pouco tempo mantinham um certo padrão e hoje tem até questão de escola de samba e assim por diante, né? Aí você vai dizer, não, mas é uma forma de nós evangelizarmos. Bom, a Bíblia diz que nós devemos fugir de toda a aparência do mal. E aí nós sempre dissemos, e aí precisa haver uma certa coerência, que o carnaval é a festa da carne. Há um porquê daquilo acontecer. E por mais que você diga que isso é uma forma de evangelizar, parece que você arruma um pretexto para poder participar daquela festa, sendo que talvez durante todo o resto do tempo você não evangeliza aquelas mesmas pessoas que estão lá no carnaval. Mas esse é um lado, né? E, biblicamente, o que nós vamos esperar do mundo? A Bíblia mostra que o mundo, a tendência é só piorar as coisas. Aqui o texto está dizendo muito claramente, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele fala por quê? Porque não é a natureza, não são os homens serão. Por outro lado, eu quero falar da questão das escolas em si. Eu precisaria lembrá-los que aquele Cristo que foi mostrado na avenida não é o Cristo bíblico. Cristo não veio ratificar ou dar legalidade a ações criminosas, né? Ele sempre disse aos pecadores, vá e não peques mais. O fato de ser pobre ou até mesmo ser rico, isso não quer dizer nada. Cristo sempre chamou o homem ao arrependimento. E Cristo veio promover uma ação em que ele pudesse religar o homem a Deus. Ele veio reconciliar o homem a Deus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o fato de dizer que Cristo hoje seria pobre, faria isso, não, isso não quer dizer nada. Cristo, ele andaria com os pobres, como ele andou, mas ele também andaria com os ricos, como ele andou também. Mateus era um cobrador de imposto e virou seu discípulo. Então nós precisamos entender que Cristo não está preso a ideologias, Cristo não está preso a ideias humanas,
Cristo não veio como um líder político, ele não veio dar legalidade a uma ideologia política, seja ela qual for. É lógico que a gente pode se adequar a uma ou outra de forma melhor, porque a política existe, mas Cristo está acima das ideologias políticas. Até porque os judeus esperavam que ele viesse como um líder político. E ele deixou muito claro: o meu reino não é deste mundo. E aí a gente vê o Cristo que é mostrado na avenida, e quem realmente conhece a palavra de Deus sabe que aquele não é o Cristo bíblico. Cristo não concordaria com ações de ladrões. Cristo não concordaria em ser financiado, como as escolas de samba são, por um bicheiro ou um traficante. Cristo não concordaria com ações de tráfico de droga. Muito pelo contrário, Cristo é aquele que tenta resgatar essas pessoas desta condição, mas em nenhum momento ele vai ratificar ou concordar ou legalizar esse tipo de ação e de atitude. E aí, como diz o texto aqui, os últimos dias os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Muitos cristãos ficam revoltados: é uma blasfêmia. Sim, os homens seriam blasfemadores. E o que nós temos que fazer? É mostrar o Cristo verdadeiro. O Cristo que chama o homem a arrependimento. E aí entra a questão, porque o Cristo é mostrado sendo agredido por policiais, mas a gente precisa lembrar que aqueles que se diziam tolerantes e assim por diante, que seria como se fosse o STF da época, é que colocou o Cristo na condição de ser entregue aos guardas romanos. Nós precisamos entender que Cristo, ele não é aquele Cristo que foi mostrado na avenida. Cristo, ele não veio ratificar a pobreza. Cristo, ele não veio condenar simplesmente a riqueza. Cristo, ele veio mostrar ao homem que ele precisa se arrepender, porque senão haverá um castigo eterno. A tônica do Evangelho, a tônica desde o tempo de João Batista era: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Aquele Cristo é uma caricatura, porque Cristo com certeza não concordaria com as ações que foram praticadas até mesmo no meio daquele desfile. Cristo chamaria a todos aqueles ao arrependimento e diria para todos: vá e não arrependa, e não peques mais. Então, nós não temos que, por outro lado, querer defender Jesus. Jesus não precisa de defesa. Jesus precisa ser mostrado, demonstrado, através das nossas palavras, através do nosso ensino e, principalmente, através da nossa vida. Não tenho por que ficar irritado com aquilo. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade e mostrar o Cristo verdadeiro. É isso que eu convido você, cristão, a fazer. E você que viu aquela caricatura de Cristo e não é cristão, saiba que aquele Cristo não é o Cristo verdadeiro. O Cristo verdadeiro está na palavra, está na Bíblia. O Cristo verdadeiro te chama ao arrependimento. O Cristo verdadeiro te chama a uma transformação. Ele vai dizer para você, seja qual for o seu pecado, pequeno ou grande, vá e não peques mais. Porque ele veio promover no homem uma transformação, uma regeneração. E é por isso que o texto aqui, Paulo fala assim, ó, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Eles, com aquelas 3.000, 4.000 pessoas que desfilaram nas escolas, que estavam na arquibancada, que talvez concordou com aquele desfile, reconhece o poder de Cristo? Reconhece que Ele é Senhor? Reconhece que Ele quer ser Senhor das nossas vidas e automaticamente transformá-la e não concordar com determinadas ações que nós temos no nosso dia a dia? Será que aquelas pessoas estão dispostas a não trair, não pecar, não adulterar, não roubar, não fazer aquilo que é errado? Será que elas estão dispostas a, como apresentar o Cristo, a ser seguidor desse Cristo? Porque Cristo, ele não pode ser colocado numa caixinha humana. Cristo, ele é Senhor de todas as coisas. Ele é que dita regras. Nós o seguimos.
Não é Ele que tem que nos seguir. Nós o seguimos e Ele que dá as diretrizes para aqueles que realmente creem no seu nome. Amém? Por isso, pense nisso. O Evangelho é basicamente isso. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Deus abençoe vocês.